carteira de R$50 de FII, já anota aí, entra um FII novo, que é o ALZR11, o meu queridinho, e tem múltiplos motivos. Eu não vou ficar aqui citando todos os motivos, mas eu queria contar um segredo para vocês. Eu sou a pessoa que perturba o Fábio de Carvalho, o gestor, há uns 4 ou 5 anos, para que o ALZR fizesse um desdobramento de cotas e que a cota dele valesse ali por volta de R$10 para se tornar mais acessível e ter mais liquidez. Eis que isso foi atendido devido às evoluções sistêmicas lá da B3. Foi possível ter um desdobramento de cotas, principalmente por conta do dividendo, é mais fácil eles calcularem e um monte de outras coisas. E por isso a LZR entra na carteira de R$50, mas não só por isso. E ele entra no lugar de quem? Quem vai falar sobre isso é o meu amigo Danilo Barbosa, meu companheiro da carteira de R$50, meu sócio, meu amigo. Primeiro, Dan, você gosta do LZR? Porque se eu ficar falando aqui do LZR, vou chover no molhado. Vocês já me acompanham há muitos anos, eu analiso o LZR desde 2017, pré-IPO, quando eu participei do roadshow, do almoço com investidores que eles apresentaram a tese de investimento, isso antes do IPO, que é janeiro de 2018. Então eu acompanho o ativo há bastante tempo e gosto, é o ativo que tem a maior posição em fundos imobiliários, é no LZR, e agora que ele custa perto de R$10 depois do desdobramento, faz sentido estar na carteira de 50, que está fazendo um pequeno movimento que a gente chama de flight quality. Eu estou buscando mais qualidade para a carteira de R$50, então o ALZR ele tem esse objetivo. E Dan, você gosta e ele entra no lugar de quem? Vamos lá. O ALZR está na nossa cobertura já há um bom tempo. É um fundo que é a primeira vez que eu recomendo. Olha lá, você já tem há muito tempo, já tem milhões investidos. E é a primeira vez que entra nas nossas carteiras, inclusive nas outras carteiras do clube. É um fundo que a gente olha numa janela dos últimos 5 anos, teve 3 boas oportunidades de entrada, e essa é uma agora. A segunda oportunidade foi ali no final de 2024, a segunda melhor oportunidade foi ali no final de 2022, e a terceira anterior foi pandemia. Mas pandemia, tudo estava muito barato, as facas estavam caindo, então... Na pandemia, eu liguei pro Fábio de Carvalho, pro gestor, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô vendo, porque não faz nenhum sentido cair tanto o preço do fundo. Ele falou, cara, eu também não consigo enxergar nada que justifique. E essas oportunidades, como o Danilo fala, que você consegue ver claramente no relatório gerencial do LZR, é quando ele está negociando abaixo do valor patrimonial. É muito raro isso acontecer com esse fundo, e ele está, nesse momento, abaixo do valor patrimonial. Exatamente, e isso, você falou, né, é um fundo que sempre negocia com ágio, sempre acima, negociou 80% do tempo acima do PVP igual a 1, só que nós também temos o nosso valuation. Então, se a gente for pegar o valuation do clube e precificar esse fluxo e trazer a valor presente, a gente tem um upside de cerca de 17 a 15, 17% do preço atual, e não os 7% até o VP. Porque o fundo ele faz reciclagem, ele tem ativos que ele já vendeu, que ele vai receber, ele está pagando outros vários ativos que estão através de CRIs, financiados, né, que a gente chama parcelados em compras que ele vai realizar. O fundo está sempre movimentando, são 23 imóveis, é muita coisa para você avaliar no detalhe, imóvel a imóvel, e a gente vai fazer essa mudança no GARI 11. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu já sei a resposta, mas eu preciso perguntar porque é a pergunta da audiência. E a alavancagem do LZR? Perfeito, era algo que eu já estava na minha cabeça para responder. É uma alavancagem que é de cerca de 600 milhões. O patrimônio do fundo é de 1,3 bilhão, então é uma alavancagem, se a gente for pegar ativo e dividir pelo passivo total, dá um percentual de alavancagem de 36%, 37%. É um percentual alto, mas é uma alavancagem muito bem endereçada. Quando a gente olha a necessidade de caixa, ou seja, o dinheiro que ele precisa para pagar nos próximos 5 anos, ele tem. E tem uma outra coisa, né, que é um grande problema da alavancagem. O que você faz? Na alavancagem você pega dinheiro emprestado através de CRIs com o mercado e você precisa pagar. E se o inquilino sai, porque você está se garantindo nos aluguéis a receber para pagar tudo isso aí, então beleza, você consegue pagar, teu fluxo de caixa fica casadinho. Ah, mas isso se o inquilino sai e você não vai ter quem pague? Você vai ter um problema, um descasamento. Sim, só que o LZR tem 100% de contratos atípicos. Então o inquilino não pode sair. Se ele sair, ele tem que pagar o contrato inteiro de uma vez, o que seria até bom. Em alguns imóveis aconteceu isso, o inquilino pagou o contrato inteiro, aí ou vende esse imóvel
fica com o dinheiro, Você ou ocupa e isso vira um prêmio e isso é distribuído em dividendo. Então, como ele tem esse casamento muito fechadinho, a alavancagem nunca foi algo que me preocupou. E essa mudança, por que tiraram o GARI 11? O GARI 11 ele não passa a ser um fundo ruim e você precisa urgentemente vender. Só que o GARI ele está navegando em velocidade de cruzeiro ao PVP 1. E quando a gente olha o mercado de fundo de tijolo descontado e o GARI 11 no PVP ali 1, ele abre uma janela de emissões, captações, porque ele também vai querer crescer e diversificar ainda mais o seu portfólio. É um bom fundo, mas a gente vê uma melhor Mas o oportunidade. LZR é muito melhor e tá mais barato, então não faz muito sentido. Dá para ter os dois na carteira? Dá. Eu não estou pensando em vender o GARI, tem o GARI desde a época que é o GALG, que eu recomendei, a gente começou as recomendações e aí o fundo se tornou o que é, por conta da carteira de R$50, o próprio gestor colocou isso no relatório. Não pretendo vender, não, o fundo ficou ruim, não ficou ruim. Só que o LZR é óbvio que ele é melhor, sempre foi, inclusive, só que ele custava R$100. Então agora que ele custa menos, a gente está tirando ele da carteira, porque a carteira vão ter 5 fundos. Se é uma carteira de R$50, cada fundo custando mais ou menos R$10, então não vão caber 10 fundos, senão seria uma carteira de R$100, R$200, R$500, R$1.000, não é esse o objetivo. O objetivo da carteira de R$50 é ser um processo didático, pedagógico, para que você entenda que com R$50 você já consegue receber dividendos já no mês seguinte ou no próprio mês, tá? Então, sai o GARI, mas você tira se você quiser. Na carteira oficial, ele sai, a gente tira ele e inclui o ALZR. Já vou dizer qual a próxima mudança, que é um fundo novo. Também um voo para qualidade, um flight quality, buscando mais qualidade. O fundo de papel, que na minha opinião é o melhor fundo de papel da Bolsa de Valores, o KNSC. Por que o KNSC é o melhor fundo da Bolsa de Valores sendo de papel? Porque ele é da Quineia e porque ele tem uma carteira que é 50-50. A Quineia tem dois grandes fundos, o KNP e o KNCR. Um é de IPCA, o outro é de CDI. E aí eles inventaram o KNSC já há algum tempo. Já fizeram ele ali base 10, na casa de R$10, com a carteira 50-50. Se você olhar o relatório gerencial, o posicionamento em quadrantes, onde ficam os fundos da Quineia, ele está ali bem no meio. Ele é para ser estável, tem a Quineia como gestora, qualidade, os ativos também têm qualidade. Por isso que eu acho tão interessante. E também tem esse equilíbrio, o IPCA, CDI, para que você não precise ficar correndo atrás. Ele entra no lugar do CPTS. Do tal CPTS que eu falei para vocês que ia vender, porque ele tava virando um FOF, né? Tipo, hedge fund, FOF, essas coisas todas que não me agrada, mas a gente tá tirando, por quê? Já que eu tenho a oportunidade de colocar o KNSC. E o CPTS, embora tenha valorizado desde a recomendação, ele andou bem, todo mundo ganhou dinheiro, quem comprou lá na recomendação ganhou dinheiro, desde o início, ele está perto ali de topo histórico, se não me falha a memória, mas a gente esperava ele andar bem mais, ele valorizar bem mais. Então, como eu acho que ele está ali meio nesse reme-reme, a gente está tirando o CPTS e colocando o KNSC. Perfeito. O CPTS, ele esteve nas carteiras do clube também, a gente está realizando algumas mudanças. Desde dessa movimentação de alteração de regulamento, houve um ruído muito grande, ele diminuiu o percentual da taxa de administração, incluiu taxa de performance, o mercado amassou verdadeiramente as cotas, chegou a bater 6,15 ali o valor da cotação, e aí a gente já pensou desde aquele momento tirar, só que a gente não deixa nenhum dinheiro na mesa, né, Mira? Você não vai entregar de graça por conta de um movimento ali jurídico interno da administradora, sendo que na carteira de ativos era aquilo que a gente já sabia. Sim. Era um fundo que tem uma posição muito grande em FIIs, 60% FIIs e 40% papel, e desde aquele momento a gente queria tirar, só que a gente esperou essa recuperação mais próximo dos R$8, R$7,40 para realizar essa mudança e enfim, essa cotação ela recuperou, porque o fundamento do fundo era o mesmo. Ele tem uma alavancagem, ou seja, umas compromissadas em CDI que performaram muito mal, porque o CDI subiu, então essa alavancagem era detratora no fundo, e a gente vai trocar por um fundo que é 100% CRI, que tem 40% em CDI, 60% em PCA, e com dentro ali da Quineia, ele é tratado como um middle grade, ou seja, meio risco, mas quando a gente olha a indústria como um todo, é um high grade, não tem nem comparação com o middle grade da indústria. Igual o KNHY, o high yield da Quineia, como se fosse, seria o mais high yield é conservador, né? É bem conservador. Para você ter uma ideia, na carteira
do KNSC, se a gente pegar a maior posição ali dentro do fundo, é 3,5%, que é um CRI, que é a distribuição ali do shopping, do fundo de shopping da VISC. Então, a maior concentração é 3,5% e tem 90 ativos dentro da carteira. Super diversificado. E, Mira, mas eu tenho que vender o CPTS agora? Não! O CPTS ele ainda tem um upside, ainda tem uma possibilidade de valorização não tão grande quanto tinha no passado, mas ele ainda tem uma possibilidade de valorização. O mercado inteiro deve valorizar quando a Selic cair a partir do ano que vem, mas a gente entende que esse é o momento de fazer essa troca, porque ele já andou, já valorizou, e a gente esperava que ele tivesse um movimento um pouco melhor nesse período, por isso que a gente está trocando pelo KNSC, como eu falei, fazendo um movimento por mais qualidade na carteira de R$50. A minha ideia é que em algum momento a gente tenha tantos fundos base 10 de qualidade que a carteira de R$50 seja uma carteira pensando apenas em qualidade, que as pessoas levem aí por anos e anos e anos. Vamos ver se isso acontece, os melhores fundos do mercado, se todos eles migram para a base 10. Perfeito. E quando a gente olha essa mudança, você fala, o KNSC não tem tanto prêmio, porque ele está com 1%, 2% de desconto, variando até no preço. Mas é um fundo que tem uma qualidade de crédito muito maior, e se a gente for olhar para os próximos 1 ou 2 anos, a gente ainda vai ter uma Selic muito alta, não é nenhuma barganha. Isso é uma outra coisa que eu vejo as pessoas falando nas redes sociais e pouco se comenta de forma inteligente. Mas a Selic vai cair, e o rendimento do fundo imobiliário X vai cair, aquilo ali vai cair, vai cair. Mira, mas por que você está colocando uma coisa? Só que presta atenção. A precificação dos ativos normalmente leva-se em consideração o quanto você recebe em relação ao quanto você recebe em outros investimentos. Se a Selic cai, é natural que você receba menos na renda fixa e que você aceite pagar mais na renda variável. Você diminui o prêmio de risco, você diminui o desconto que você aplica na renda variável. Pelo menos para investidor de fundo imobiliário, é normal que os investidores façam essa comparação imediata. Quando a gente está fazendo a avaliação, a gente pensa em juros de longo prazo, o título IPCA mais 2040, algo mais distante. Mas é natural que os investidores olhem apenas a Selic. E aí falar assim, eu estava ganhando 15% ao ano. Aí se a Selic ano que vem terminar a 12, 12,5% como se espera, vai falar, agora você está ganhando 12%. Do outro lado, você vai aceitar receber menos dividend yield. O dividend yield você vai aceitar um valor menor. E como é que ele vai ficar menor se talvez ele pague mais ou menos a mesma coisa? As pessoas vão pagar mais na cota. Mira, mas aí, de repente, a cota, o dividendo vai ser menor, as pessoas não vão ganhar mais e aí não vão pagar mais. Tá bom, mas também não vão aceitar vender mais barato. Então, a gente não tende a ter uma desvalorização da cota com a queda do CDI. Ele pode não valorizar muito, mas eu não espero que ele desvalorize. Eu espero que ele valorize um pouco, ao invés de valorizar pra caramba. A valorização maior, ela tende a acontecer nos fundos de tijolo, como a LZR, como os outros. Então o KNSC, ele tende a ser um fundo mais seguro, tá nessa ideia de qualidade da carteira, e a queda do CDI não nos preocupa, porque vai ser natural o valor da cota subir com a queda do CDI. A gente está trocando basicamente um fundo que tem muitos desafios para um fundo que não tem desafio nenhum, é só juros mesmo de inflação e questão do CDI que você mencionou perfeitamente. Já o CPTS, ele tem 60% em FIIs, ou seja, todo aquele portfólio tem que pagar mais, tem que render mais, tem que subir para o CPTS também valorizar. Então, é um horizonte maior. E quando a gente coloca o KNSC e o CPTS lado a lado, mesmo olhando no horizonte de curto e médio prazo, como o KNSC já é um pagador maior e já de agora, então quando a gente olha esse custo, que a gente chama de custo do carrego, ele é ainda mais vantajoso para o KNSC. Mas eu não quero vender o CPTS com prejuízo, estou no prejuízo. Não, tudo bem, você pode carregar, mas a proposta da carteira de R$50 é a gente fazer esse giro e colocando cada vez mais ativos de qualidade para dentro da carteira. E os outros ativos, eles permanecem, né? Não muda nada, a gente permanece com CCME, que é um ativo que a gente está com 40% de lucro. 40% de lucro no CCME e ainda não fez o que eu espero dele. Já conversei com o gestor recentemente. Por quê? Porque eu espero
que eles vendam um imóvel da Vila Olímpia, e aí, como eles compraram muito barato na época da pandemia, tem muito dinheiro ali travado, eles querem vender, só que óbvio que Selic de 15% é o pior momento para você vender imóvel. E aí eles falaram que vamos ver se de repente no ano que vem consegue vender. Embora a gente tenha ganho muito, tem muito valor ainda para se receber. Se ele vender o imóvel todo, eu inclusive preferia que eles vendessem fatiado para pessoa física porque o ganho é maior. Mas aí ele ia distribuir milhões e milhões, tipo assim, é para dobrar o dividendo se ele conseguir fazer isso. Vamos ver, né? E ainda, mesmo sem vender, o carrego ainda está muito bom olhando os dividendos que ele está distribuindo. Então não faz sentido a gente fazer essa troca, porque já é um multi-estratégia. E a ideia da carteira 5 reais, ela tem essas verticais de tijolo, papel, multi-estratégia, olhando o hedge fund agora, que o hedge fund vai vir com uma dinâmica um pouco mais diferente do que ser simplesmente um FOF. Então... Não gosto, não pretendo recomendar hedge funding. Ah, mas o CCME? CCME é uma estrutura de trade ali, que ele fez um único multi-estratégia da Bolsa, verdadeiramente. Estão surgindo outras verticais de hedge fund, porque o hedge fund que a gente é falso, que a gente chama, é o que investe em FIIs e em CRI. O hedge fund verdadeiro que está surgindo cada vez mais na indústria é aqueles que está incluindo tijolo, está incluindo ações. Então é esses realmente que podem ser chamados de hedge fund, que a gente vai chamar de hedge fund, e que se surgir uma estratégia muito parecida com o CCME, a gente pode olhar e se vamos ver. Mas CCME, depois do CCME, o VGIR continua permanece. A estratégia de CDI da carteira que a gente vai manter, não tem uma grande barganha, mas o carrego ainda é muito bom. Tem a questão dos CRIs da Helbor, que a gente teve um contato com a gestora e olhou todos os gerenciais, não há um risco eminente, né? Teve toda uma polêmica em cima desse devedor, e a resposta do gestor, inclusive, teve alocações recentes na Helbor também. Então, apesar dessa concentração, que a gente olha com uma cautela, por ser uma concentração no único devedor, está muito claro que não existe atualmente um problema com esse devedor em si. E aí, o último fundo? Tem o fundo da SPX, que a gente vai continuar também é um fundo que não é muito grande, mas é muito bem gerido, com uma carteira diversificada, com uma concentração mais em PCA para fazer aquele contraponto do VGIR. Então, estamos muito bem posicionados. SPXS11. Então vamos lá, recapitulando. A LZR, KNSC, CCME, VGIR, SPSX11, SPXS, a gente sempre erra, sempre. SPXS11 é o quinto fundo, todos eles custando mais ou menos ali perto de R$10, então uma cota para cada um, a carteira de R$50 contempla uma cota de cada um. Ira, mas eu quero botar R$100, 2 cotas de cada um. Ah, eu quero botar R$150, 3 cotas de cada um. Simples assim, tá? Tem gente que fica me perguntando, Mira, mas eu quero investir R$1.000. Aí você já consegue pensar em ativos, 5, 10 ativos, na casa de R$100 cada um. Agora, até uns R$500, R$300, vai replicando a carteira de R$50, que é mais fácil. Eu ainda tenho uma outra visão, que é, se você tem pouquíssimo dinheiro, você tem que pensar melhor nessa construção de patrimônio, porque fundo imobiliário é um instrumento gerador de renda imediato e não de grande crescimento futuro, por conta do payout, que é um cálculo que a gente faz baseado no que a literatura, como o da Modarão, o professor Assaf Neto, eles chamam de taxa de retenção. Então o payout seria o crescimento a gente daria baseado no 1 menos payout, que é o quanto a empresa, o fundo, eles têm de taxa de retenção. Isso aí eu trato lá no módulo 9 da mentoria, é interessante entender com mais cuidado. Fundos imobiliários eu trato no módulo 8 da mentoria, mas é importante entender a característica do ativo, que é um instrumento gerador de renda. Se é isso que você busca, a renda imediata, tem um valor para aportar em renda imediata, o fundo imobiliário ele é um ativo interessante. Se você simplesmente está pensando em crescimento, aí de repente é melhor olhar com um pouco mais de carinho para as ações. Eu explico tudo isso nos módulos 8, 9, 10 e principalmente no módulo 14 da mentoria. As inscrições para a mentoria vão abrir agora em setembro, o link
tá aqui embaixo. Então se inscreve para você não perder, fazer parte da próxima turma da mentoria. A carteira de 50 reais de FIIs é um grande sucesso, mas tem alguns hates também falando, ninguém vai ficar rico com 50 reais, ninguém vai ganhar dinheiro com uma carteira de 50 reais, mas eu faço o contraponto aqui, porque a mentalidade da pessoa... mas hate é inveja, o pessoal tem inveja. Aí não bota 50 reais na carteira de 50 reais e aí gasta no McDonald's para entupir as veias com Big Mac. E aí você colocar 50 reais e receber os seus dividendos, colocar 100 reais e você começar a receber o pinga-pinga todos os meses, dá um estalo na mente da pessoa. E aí eu vou contar uma coisa pra você. Eu tenho um seguidor que ele é gari. Ele brinca que ele é o gari investidor. Ele segue a carteira de 50 reais de fundos imobiliários desde que eu criei, desde o início. E ele hoje já recebe um salário mínimo apenas com a carteira de 50 reais. Ele está construindo a aposentadoria e a independência dele só por ele mesmo, pelo esforço próprio. É um querido, eu não conheço pessoalmente, a gente sempre tá trocando mensagem no direct. E ele consegue construir isso apenas com a carteira de 50 reais. Então, uma pessoa da vida real está construindo a sua independência financeira com a carteira de 50 reais. Então, um monte de gente vai falar, não vai ficar rico, não vai... Mas as pessoas estão mudando de vida através desse conhecimento. Então, isso é muito poderoso e muito importante. Estamos há 9 meses sem atualizar a carteira. Essa atualização ela já vai começar a valer daqui para frente. E assim que tiver outros fundos base 10 de qualidade, a gente vai pensar nessas atualizações. Então, não precisa perguntar quando que vai atualizar a carteira, quando que vai atualizar a carteira. Assim que for necessário. Assim que for necessário, a gente vê uma oportunidade, a gente vai fazer o vídeo e soltar aqui para vocês. E para você tem uma surpresa. A gente preparou. O Danilo tem um fundo que ele acha que vai valorizar. Como o perfil é um pouco diferente do que eu gosto da carteira de 50 reais, a gente não incluiu, mas essa é uma recomendação bônus de uma oportunidade que ele fala assim, ele está tentando me convencer que é muito boa para colocar na carteira de 50 reais, embora eu queira investir como pessoa física, a gente deixou isso como uma dica bônus, ela vai estar no relatório que está disponível aqui embaixo no link. Você clica aqui embaixo, baixa o relatório, não só dos fundos imobiliários da carteira de 50 reais, mas tem essa sexta recomendação, que é uma recomendação bônus, também um fundo base 10, com uma estratégia um pouco diferente e que está muito barato, está descontado, então tem aí uma oportunidade, clica aqui embaixo e baixa. Dan, obrigado, foi um prazer. Você, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até a próxima. Tamo junto, tchau, tchau.